Olha, a CPI das bets no Senado, mexeu bastante com as estruturas, né? Principalmente depois dos depoimentos de influenciadores bem conhecidos, tipo a Virgínia Fonseca, o Rico Melquiades. Sim, e o debate pegou fogo em torno da responsabilidade, né, de quem divulga esses jogos de aposta online. Exato. E para nossa conversa aqui, a gente se baseou em notícias, claro, tipo o Diário do Pará, Lex Legal, Brasil de Fato. E também muitas reações de rede social, né? Vimos análises do Feuca, do canal Árvore, que foram bem comentadas. Isso. E um pouco de contexto histórico e legal também. A ideia é tentar desemaranhar um pouco essa teia complexa de leis, ética e o impacto social disso tudo no Brasil. Vamos lá. Vamos. Olha, os depoimentos na CPI foram tensos, para dizer o mínimo. A Virgínia, por exemplo, pareceu visivelmente nervosa, sabe? Teve a questão do microfone, né? Isso, e ela alegando não entender algumas palavras, como mitigar, e basicamente dizendo que só cumpria um contrato publicitário. Mas aí viu o contraponto forte, né? A senadora Soraya Tronic questionou essa postura, a falta de arrependimento. E levantou aquela suspeita pesada sobre a remuneração ser ligada às perdas dos seguidores. Ela usou uma expressão forte, cachê da desgraça alheia. Pois é, e esse ponto é nevrálgico. Análises como a do Felca, que você mencionou, batem muito nessa tecla. Uhum. A suspeita de que alguns contratos poderiam pagar comissão e alta, tipo 50%, sobre o que o apostador perde. O que seria um conflito de interesses gigantesco, né? Total. A Virgínia negou isso lá na CPI, claro, mas a dúvida fica no ar. E ainda tem aquela história das contas demo, né? Contas de demonstração que seriam programadas para sempre ganhar nos vídeos de divulgação. Exatamente. Criando uma falsa impressão de que é fácil ganhar. E, olha, outra coisa interessante foi a postura dos próprios senadores, né? Uma dualidade ali. Como assim? Alguns bem incisivos nas perguntas, mas outros, assim, quase tietando, sabe? Pedindo selfie, vídeo. É verdade, isso foi comentado. E teve o direito ao silêncio, né? Concedido pelo STF e pelo ministro Gilmar Mendes. Isso com certeza moldou como os depoimentos aconteceram. Com certeza, eles podiam não responder o que pudesse incriminá-los. Faz sentido. Mudando um pouco para o lado legal da coisa, as apostas esportivas, aquelas de cota fixa, são legais desde 2018, certo? São legais, sim, Lei 13756. Mas a regulamentação detalhada, o como funciona mesmo, só veio bem depois, no finzinho de 2023. Com a Lei das Bets, a 14.790. Que até criou uma secretaria específica para isso, de prêmios e apostas. Isso, e é interessante pensar que isso acontece num país que proibiu cassinos lá atrás, em 1946, com o Decreto Dutra. É uma mudança de paradigma. Total. E o fascinante, como você disse, é ver a lei tentando correr atrás dessa realidade digital, né? Exato. E advogados especialistas na área, como Gabriel Barreto, a Joana Siqueira, eles têm apontado: influenciador pode sim ser responsabilizado. Em que níveis? Olha, pode ser na esfera civil, administrativa e, dependendo do caso, até penal. Entram aí violações ao Código de Defesa do Consumidor Tipo publicidade enganosa, ou abusiva. justamente. E um ponto muito importante, a publicidade oculta, aquela que não se identifica claramente como hashtag publi ou hashtag ad, isso fere o artigo 36 do CDC e também as regras do CONAR, que é o Conselho de Autorregulamentação Publicitária. Exige transparência. Que é o Instituto de Defesa do Consumidor, acha que ainda não é suficiente, né? Pois é. A visão deles é que o modelo de só autorregular não deu conta. Eles defendem regras mais rígidas, talvez na linha do que se faz com tabaco, sabe? Entendi. E mais transparência nos contratos, principalmente sobre essa questão da remuneração por perdas, que eles chamam de incentivo perverso. Exato. E a lei, como ela está sendo interpretada, pode caminhar para responsabilidade solidária. Ou seja, plataforma, anunciante e influenciador, todos juntos podem ser considerados responsáveis se o consumidor for lesado. Então não é só divulgar, é como se divulga. Precisamente. Uma coisa é mostrar que a plataforma existe. Outra é induzir ao jogo prometendo ganhos fáceis e reais, explorando talvez uma vulnerabilidade. E enquanto essa discussão toda acontece, tem um lado humano, né? Que é bem pesado.
Muito. O vício e jogo é um transtorno reconhecido pela OMS, um problema de saúde pública real. O IDEX citou dados da Unifesp e da USP, que falam em milhões de brasileiros afetados, gente se endividando, com a saúde mental abalada. E aquele relato da Mara que foi lido na CPI é de cortar o coração, né? Contando que se endividou toda porque acreditou nos vídeos que via. Nossa, é muito triste. E isso tem a ver com a normalização, né? Sim, o professor Mário Camarão fala sobre isso. É tanta publicidade em todo lugar. Na TV, nos times de futebol, nos eventos. E aí vem figuras de confiança, os influenciadores, promovendo. E virar algo banal, do dia a dia. Quase isso. Lembra um pouco como era com cigarro, com álcool, décadas atrás, antes da gente entender melhor os riscos e regular mais. É uma comparação forte, mas faz sentido. E tem a crítica do Felca também, sobre aquela coisa de culpar a vítima, né? Ah, você apostou porque é burro, porque quis. Exato. É preciso reconhecer o poder de convencimento que essas figuras têm, especialmente sobre públicos que podem estar mais fragilizados, buscando uma saída fácil. Bom, então, resumindo um pouco o que a gente conversou, a CPI deixou clara essa tensão, né, entre a popularidade gigante dos influenciadores e a responsabilidade que vem com essa influência, ainda mais um mercado de risco como o das apostas. Exato. A legislação está tentando se adaptar a essa realidade digital super complexa, enquanto os problemas sociais, tipo vício, dívidas, já estão aí bem visíveis e preocupantes. É uma corrida contra o tempo, parece. E talvez a reflexão final vá até um pouco além da responsabilidade só do influenciador ou da necessidade de mais lei do governo, sabe? Como assim? Fica a pergunta sobre o papel das próprias plataformas digitais e nosso mesmo, como sociedade. Quando a gente transforma algo potencialmente viciante e danoso em puro entretenimento, em conteúdo viral, muitas vezes sem um filtro crítico. Interessante. É pensar na ética desse ecossistema digital todo que a gente alimenta e consome todo dia. Qual a nossa parte nisso? É algo para a gente continuar pensando, né?